Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16 nesta noite. Começamos hoje em Marcos um novo bloco de estudos que vai até o final deste capítulo 10. A partir do capítulo 11 nós já vamos ver Jesus chegando em Jerusalém para a sua última semana de vida, e assim a gente avança no texto do Evangelho de Marcos. No primeiro momento nós vimos Jesus ali na região da Galileia, Cafarnaum, começando seu ministério. Depois, capítulo 9, ele vai para o norte, lá ele se manifesta, a sua glória no monte, e ele sai então lá do norte e agora está caminhando para o sul, sentido em direção a Jerusalém. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Amém? Você encontrou? Evangelho de Marcos, capítulo 10, eu leio do verso 1 ao verso 16. Saiu dali e partiu para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. E de novo as multidões aglomeraram-se em torno dele, e ele as ensinava como de costume. Então alguns fariseus se aproximaram dele para colocá-lo à prova, perguntando-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Ele respondeu, porém, lhes perguntou: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus prosseguiu: foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu este mandamento. Mas desde o princípio da criação Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois terão uma só carne. Assim, já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o homem não separe o que Deus uniu. Em casa, os discípulos perguntaram a Jesus de novo sobre isso. E ele lhes respondeu: aquele que se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério com ela. E se ela divorciar do marido e casar com outro, comete adultério. 13 ao 16, irmãos. Alguns lhe traziam algumas crianças para que os tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixe as crianças virem a mim, não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Amados, esse bloco que nós começamos hoje, ele é denominado dos paradoxos do servo. E neste primeiro momento nós vamos ver dois desses paradoxos. O primeiro, que é a questão do casamento e do divórcio, que vai até o verso 12, onde é chamado o paradoxo dos dois que se tornam um. Para Deus, o casamento é a união de dois, onde se torna uma única pessoa. E do verso 13 ao verso 16, que eu quero puxar para esse primeiro momento, é o segundo paradoxo, onde Jesus fala que os adultos serão como crianças. Então o que é um paradoxo? Paradoxo é uma afirmação que aparentemente ela é contraditória, mas ela expressa uma verdade ou um princípio válido. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu assim: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então esse é o paradoxo. Quando uma mensagem que parece ser contraditória, mas no fundo ela transmite uma verdade válida e um princípio válido. Então neste capítulo 10, Jesus apresenta 5 paradoxos. Os dois se tornam um, a questão do casamento. Adultos se tornam como crianças, quando ele recebe essas crianças nos seus braços. Depois o terceiro paradoxo, ele fala que o primeiro será o último, do verso 17 até o verso 31. O quarto paradoxo, os servos serão os governantes, do verso 32, ao verso 45. E o último paradoxo, o pobre se tornará rico, do verso 46 até o verso 52. Então esses são os 5 paradoxos que nós vamos avançar aí nos próximos domingos no Evangelho de Marcos, até o final do capítulo 10. E nesse primeiro momento, irmãos, nós vamos focar com mais atenção dos versos 1 até o verso 12, que é o primeiro paradoxo, aonde dois se tornam uma só carne.
E Jesus vai abordar aqui questões importantes acerca de casamento, acerca de separação e acerca de novo casamento. Eu entendo que nós não temos muito tempo neste momento da mensagem para avançar e aprofundar este tema. Eu estava ouvindo algumas mensagens durante a semana e lendo alguns textos, e um determinado pastor, ele dividiu do verso 1 até o verso 12 em 3 sermões. Então, ele usou 3 mensagens, 3 domingos, para expor esses 12 primeiros versículos, porque o tema é denso e existem muitos outros detalhes a serem abordados também. Eu quero ser mais sucinto nesta noite e trazer uma mensagem ou um entendimento um pouco mais geral sobre esse tema. O que acontece aqui, meus irmãos, no contexto? Verso 1, Jesus está em movimento para Jerusalém. Marcos então diz que Jesus saiu dali, de onde ele estava em Cafarnaum, o último evento que nós vimos no capítulo 9, ele atravessa o Rio Jordão, e ele vai para a região então da Judeia, ainda no versículo 1, e lá do outro lado do Rio Jordão, muito provavelmente, irmãos, Jesus está na região onde João Batista estava batizando, onde João Batista pregava. Então isso é importante para nós compreendermos alguns elementos do texto. Jesus está na região onde João Batista pregava e ministrava. Por que isso é importante? Porque nós vamos ver no contexto que nesta região, onde João Batista pregava e ministrava, era também um reduto, dos fariseus. Então Jesus está agora num lugar onde os fariseus se sentiam em casa, e são esses fariseus que vão trazer uma pergunta para tentar e testar Jesus. E nós temos que entender também que a importância aqui dessa região de João Batista é porque o próprio João Batista perdeu a cabeça. Por quê? Por reprovar o divórcio e o novo casamento de Herodes. Então esse contexto, ele é importante para nós compreendermos esta passagem bíblica. E aí Marcos diz que de novo as multidões se aglomeraram em torno de Jesus. Ainda estou no verso 1. Como ele estava indo para Jerusalém, Jesus então agora se torna visível e conhecido, não só em Cafarnaum, não só na Galileia, mas Jesus é conhecido em toda aquela região. E ele não passa despercebido. E aí Marcos diz que ele ensinava as pessoas como ele tinha costume, porque o foco de Jesus, do seu ministério, era o quê, meus irmãos? Era o ensino. Então, quando Jesus estava sentado, ensinando as multidões, quem que chega? Verso 2. Então chegaram os fariseus. Os fariseus que já por muitas outras oportunidades tentaram pegar Jesus em alguma palavra, em alguma questão, para poder matá-lo. E agora esse era a oportunidade de ouro para eles poder acabar com Jesus. Jesus está na terra onde eles se sentiam à vontade. Anteriormente os fariseus só tiveram derrotas diante das questões que eles colocaram para Jesus. E agora então, como eles estão ali naquele território dominado por Herodes, na região onde João Batista pregava, onde o próprio João perdeu a cabeça por condenar a separação, o divórcio de Herodes, os fariseus veem isso como então o tema central para colocar Jesus à prova. Porque dependendo da resposta de Jesus, eles teriam então a chance de entregar Jesus para Herodes, dizendo: Jesus está falando isso, Jesus está pensando sobre isso. E assim como Herodes decapitou João Batista, na mente dos fariseus, Herodes pode também aniquilar Jesus. Então os fariseus se aproximam de Jesus e fizeram uma questão, colocaram ele à prova, diz Marcos, perguntando para Jesus. O que eles perguntaram para Jesus? É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Essa pergunta, irmãos, ela é capciosa. Por quê? Porque se Jesus diz não é permitido, ele vai contra a lei de Moisés, porque a lei permitia o divórcio. Se Jesus fala não é permitido, os fariseus não têm essa arma para poder condenar Jesus. Se Jesus fala sim, é permitido, Jesus cai na legalidade. E as pessoas iam dizer, os fariseus, estão vendo? Jesus é legalista, Jesus ele é liberal, ele concorda com isso. Então qualquer resposta que Jesus desse, sim ou não, era uma medida para os fariseus acusarem. Na verdade, os fariseus não estavam preocupados, e a pergunta deles é capciosa, porque eles perguntam se é permitido. Mas na cultura judaica, isso não era questão de discussão.
se era ou não permitido, porque no contexto dos judeus e na cultura judaica, esse era um ponto pacífico. O que os judeus discutiam era quais as cláusulas, quais os meios ou quais as justificativas para a separação. Jesus, sabendo da intenção dos seus adversários, Jesus não responde para eles diretamente. Verso número 3, ele porém lhes perguntou. A resposta de Jesus é uma pergunta. O que Jesus perguntou? O que vos ordenou Moisés? O que Moisés ordenou? Então os fariseus respondem a própria pergunta que eles fizeram, perceba isso. Eles perguntaram, é permitido divorciar-se da mulher? Jesus pergunta e responde, o que Moisés diz? Então eles falam no verso 4, Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. E aí Jesus então no verso 5 diz, ou seja, essa carta, essa cláusula de Moisés, foi por causa da dureza do vosso coração, que ele vos deu este mandamento. Então, meus irmãos, Jesus não se deixa levar pela questão dos fariseus, e Jesus leva eles a refletir naquilo que já era um princípio daquele momento. E aqui então, nesses versos, nós temos o conflito sobre esse tema da separação e do divórcio. O conflito onde os fariseus apresentam para Jesus, colocando ele à prova, perguntando, é permitido ao homem separar-se da sua mulher? O conflito era entre Jesus e os fariseus. Jesus está naquela região geográfica, Jesus está numa cilada, ele está sendo encurralado pelos líderes fariseus. Essa questão do divórcio era controverso entre os próprios judeus, entre os próprios rabinos, eles também não tinham uma única posição, não em relação a se podia ou não podia, mas a discussão era quais as justificativas para tanto. Os rabinos tinham essas controvérsias, e qualquer resposta que Jesus desse, ele teria problema para si. Havia a questão entre Herodes e João Batista, a treta que eu já mencionei anteriormente. Jesus poderia ali ser entregue nas mãos de Herodes para ser decapitado como João Batista foi decapitado. E aí, irmãos, qual que era o dilema entre os rabinos fariseus? O dilema entre os rabinos, vou repetir, não era se podia ou não o divórcio. Esse era um ponto pacífico, na lei e na cultura dos judeus era permitido. O que os rabinos discutiam era uma palavra, um termo lá de Deuteronômio, capítulo 24, depois nós vamos ler o texto, onde Moisés estabelece essa lei. E a expressão lá de Deuteronômio que os fariseus discutiam era aquilo que é entendido por coisa indecente. Então Moisés diz que pode o homem mandar a mulher embora com um documento de divórcio, desde que ele encontrasse na mulher uma coisa indecente. E é esta coisa indecente que os escribas, que os fariseus e que os mestres judeus discutiam. O que é estas coisas indecentes? E haviam duas escolas rabínicas judaicas, duas escolas distintas. A escola do rabino Hillel era uma escola mais liberal, era uma escola menos tolerante, era uma escola mais permissiva. Essa escola pregava e ensinava que qualquer motivo era justificativa para o marido mandar a mulher embora. Qualquer motivo, qualquer coisa que o marido identificasse na mulher, qualquer falha, ele poderia então lavrar uma carta de divórcio e mandar ela embora. Coisas muito simples, coisas do dia a dia, coisas corriqueiras. Se a mulher falasse mal dele, se a mulher falasse mal da sua família, se a mulher não temperasse bem a comida, se a mulher deixasse quebrar alguma coisa em casa, se a mulher fosse relapsa com os filhos, irmãos, qualquer motivo era suficiente para o marido mandar a mulher embora. Então essa era uma escola mais liberal. A escola do rabino Shammai era mais conservadora, era mais rígida. Era uma escola onde não permitia que por qualquer motivo. Para essa escola rabínica mais conservadora,
eles diziam que o único motivo para o homem mandar a mulher embora é que se depois de casado o marido descobrisse alguma falha moral da mulher. Por exemplo, se ele descobrisse que a mulher não era mais virgem, então ele poderia mandar a mulher embora. Se ele descobrisse que a mulher tivesse alguma outra relação antes, então era esse o único motivo, e esse motivo pós-casamento. Era uma escola mais tradicional, uma escola mais conservadora. Havia um outro rabino, Akiba, menos famoso, que ele dizia que se o homem encontrasse uma mulher mais bonita que a mulher dele, era motivo para ele mandar a mulher embora e se casar de novo. Sério, meus irmãos, essa era a cultura daquele tempo. Então, os irmãos, imaginem vocês, mulheres, naquela cultura daquela época. Qualquer falha, e aí, irmãos, qualquer falha que o marido identificasse na mulher, e era ele o juiz. Se ele chegasse para os rabinos e falasse: minha mulher está com bafo, com mau hálito, e eu quero mandá-la embora, ele podia. Os rabinos faziam a carta de divórcio, ele reunia 2 testemunhas, e dizia: tchau, querida, eu vou arrumar uma mulher que não tem bafo. Irmãos, essa era a realidade. Então, naquele contexto, a discussão não era se podia ou não se divorciar. Era um ponto pacífico nas escolas rabínicas. O divórcio era permitido. Então, o que se discutia eram os motivos, as cláusulas. E aí os líderes aqui fariseus, eles fazem uma pergunta capciosa. Eles perguntam se é permitido ou não. Eles não perguntam para Jesus dar a sua posição sobre os motivos. E aí Jesus então traz a consciência deles sobre a lei de Moisés, e eles respondem a sua própria pergunta. E aí, o que Jesus responde, meus irmãos? Qual que é a resposta de Jesus? Jesus coloca então aqui na discussão a posição das Escrituras. O verso 3 ao verso 5. O que ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés afirmou. E aí ele diz no verso 5: foi por causa da dureza do vosso coração. Então Jesus não dá a sua opinião, ele traz à tona as Escrituras. E agora sim nós vamos ler o Deuteronômio, capítulo 24, do verso 1 até o verso 4. Esse é o texto base para a discussão daquela época. Diz o texto, Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Se você quiser acompanhar, abra a sua Bíblia. Quando um homem se casar e deixar de gostar da mulher, essa é a minha tradução, deixar de gostar da mulher, por haver descoberto alguma coisa vergonhosa, esse é o termo, né? Alguma coisa vergonhosa, a sua tradução pode ter uma outra expressão aqui. Alguma coisa vergonhosa a seu respeito, fará para ela um documento de divórcio e dará na sua mão, mandando ela embora. Se ela sair de casa, da casa dele, e se casar com outro homem, este também a rejeitar e fizer um documento de divórcio, entregá-lo na mão da sua mulher e mandar ela embora de casa, ou ainda se este último homem, que a tomou para si como mulher, vier a morrer. Então percebam que até aqui, o que a lei está dizendo? Pode ter o divórcio, pode ter a separação, é permitido, é possível, dentro dessas cláusulas. E aí Moisés vai além, verso 4, qual que é o único empecilho que ele coloca aqui? Porque percebam, meus irmãos, que pela lei, o homem divorciado poderia se casar de novo, e a mulher divorciada poderia se casar também, quantas vezes quisessem. Então, irmãos, percebam que era algo muito afrouxado, muito liberal. O homem, por qualquer motivo, mandava a mulher embora, casava com outra, não gostava, mandava embora, casava com outra, e assim acontecia. E a mulher mandada embora, se tivesse o documento de divórcio, ela poderia se casar com outros homens também. E aí Marcos e alguns comentaristas dizem que essa era a condição da mulher samaritana, que havia já experimentado 6 casamentos, e nenhum tinha dado certo. Mas qual que é o empecilho ou a cláusula que Moisés coloca aqui no verso 4? A única questão que não podia, por exemplo, era a mulher voltar para o primeiro marido. Verso 4, então, seu primeiro marido, que a havia mandado embora, não poderá voltar a tomá-la como mulher, depois de contaminada, porque isso é abominação diante do Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor Deus deu por herança. Então, meus irmãos, o ponto pacífico entre as escolas rabínicas à luz da lei de Moisés é que o divórcio era permitido,
desde que houvesse uma carta, a mulher podia ir embora livre para se casar de novo, o homem ficava livre também para contrair um novo casamento. Então Jesus evoca aqui a lei de Moisés, e detalhe, só o homem podia despedir a mulher não podia despedir o homem. O homem podia ser porco, podia ser surdo, podia ser bruto, podia ser qualquer coisa, até adúltero, porque ao homem podia ele deitar-se com prostitutas, e a mulher não poderia mandá-lo embora, era só o homem quem poderia fazer isso. Segundo, a carta de divórcio permitia à mulher casar-se outra vez, porque se ela mandada embora não tivesse esse documento, ela não poderia mais contrair matrimônio. O que sobraria para essa mulher? Virar prostituta, porque ela não teria mais uma legalidade para se casar de novo. Então, a carta de divórcio, lá da lei de Moisés, era uma forma de proteger a dignidade da mulher, porque uma vez com a carta em mãos, ela poderia contrair um novo casamento. Ela só não podia voltar para o seu ex-marido. Essa é a única observação que a lei faz. Qual que era a preocupação dos judeus, meus irmãos? Não era sobre novo casamento, porque estava pacífico isso, mas a preocupação era das bases legais para o divórcio. E essa base legal também naquele contexto não era adultério. Por isso que a coisa indecente à luz da lei não era se a mulher traísse o marido. Se a mulher traísse o marido naquele contexto, o que era reservado para a mulher? O que a lei dizia? Morte, João capítulo 8. Se a mulher era apanhada em adultério, o marido não ia dar uma carta de divórcio e mandar ela embora, dizer ela adulterou. Não, o marido ia reunir a liderança e apedrejar a mulher até a morte. Então a coisa indecente na lei de Moisés não era adultério, não era, a quebra do 7º mandamento. A causa do divórcio, segundo Jesus coloca, amados irmãos, a dureza do vosso coração. Então Jesus avança um pouquinho mais na interpretação da lei. Por que Moisés deu aquela lei para o povo de Israel? Moisés deu a lei por causa do que? Verso 5, da dureza do vosso coração que ele deu este mandamento. E a palavra em grego aqui é esclerocardia, coração duro, coração de pedra, coração indobrável, coração inquebrável. Moisés só deu a carta porque vocês têm um coração duro, vocês têm um coração de pedra, vocês não estão dispostos a mudar de vida, mudar de comportamento. E esse coração duro, esse coração de pedra, meus irmãos, pode ser reduzido a uma simples palavra. Moisés deu essa autorização porque vocês são pecadores, por causa do pecado que existe no coração do homem. Então Jesus está dizendo aqui, olha, o único motivo que justifica a separação é porque vocês têm pecado no coração de vocês. É o coração pecaminoso e é o fruto do pecado, é a consequência do pecado que leva o homem à separação, é a base principal, a dureza do coração. Se o coração ele é quebrantado, se o coração é transformado, se o coração é moldado, irmãos, esse coração ele preserva o casamento de passar por um divórcio. Moisés deu a lei pelo pecado, pela dureza do coração do homem. A lei, contudo, protegia a mulher, a esposa, dando a ela dignidade. Ela poderia se tornar uma prostituta, rejeitada, indefesa, se ela não tivesse este documento em mãos. Então, por isso que Moisés, indo para a terra de Canaã, faz essa normatização, para que o povo de Deus fosse diferente das outras nações. Deus traz dignidade à mulher através da carta do divórcio. Deus normatiza essa situação. Deus protege a mulher. E Deus também, Ele não incentiva, mas Ele bloqueia o impulso do coração do homem de mandar a mulher embora. A carta de divórcio, meus irmãos, era um limite para o homem. O homem tinha que justificar diante das autoridades, diante dos mestres da lei, diante de 2 testemunhas. Não era só escrever uma carta e mandar embora, tinha que reunir testemunhas e fazer e colocar na carta o motivo pelo qual ele estava mandando a mulher embora. Então, de uma certa forma, Moisés, orientado por Deus, traz este documento não para promover, não para incentivar, mas para, de uma certa forma, frear o impulso
do homem de fazer isso. Outra coisa, Deus não concorda com o divórcio. Ao estabelecer a carta lá na lei de Moisés, Deus não está concordando nem aprovando, tampouco incentivando a prática. Pelo contrário, Deus procura limitar, tornar difícil, e institui regras para isso. Institui normas para isso. E a lei, a palavra de Deus, é o elemento para a gente ter bases para as nossas decisões. Agora, meus irmãos, na sequência, verso 6 até o verso 8, a gente vê como Deus concebe o casamento. Então Jesus responde para os fariseus, eles citam Moisés, Jesus diz, olha, isso é por causa da dureza do coração de vocês, e aí no verso 6, Jesus vai adiante no seu argumento, mas desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim não são mais dois, porém uma só carne. Portanto o homem não separe aquilo que Deus uniu. Perceba que no primeiro momento Jesus traz à tona Moisés, mas agora Jesus vai na Gênese. Agora Jesus, para argumentar a sua posição sobre o tema, ele vai lá no começo, no Gênesis. Ele retrocede para o que havia antes de Moisés. Jesus está dizendo, olha, não é Moisés a autoridade, é aquilo que está antes de Moisés. Ele vai então para a criação. E Jesus então diz que foi Deus quem instituiu o casamento. E Deus então é aquele que pode dar as regras, é Deus quem pode estabelecer as bases para a relação, e é Deus também quem pode estabelecer as regras para o fim da relação. O que é o casamento para Deus, meus irmãos? Para Deus, o casamento é a união entre um homem e uma mulher. O princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. Aqui então Jesus, ele exclui toda e qualquer outra possibilidade de casamento, que não seja entre um homem e uma mulher. Jesus exclui a possibilidade de relações entre homens e entre mulheres, ou homens com animais, ou homens com outros elementos. Você vai encontrar hoje pessoas se casando com animais, pessoas se casando com programas de computador, pessoas se casando com hologramas, pessoas se casando com portas, pessoas se casando consigo mesmas. Jesus, quando ele estabelece a gênese do casamento, ele diz, casamento é a união de um homem e de uma mulher. Isso é importante para nós, na nossa compreensão da palavra de Deus. Casamento para Deus é sagrado. Casamento para Deus é perpétuo. Casamento para Deus é a forma mais íntima de união entre homens. Entre homens, no sentido de homem e mulher, da humanidade. Entre o casal. Pois duas pessoas se tornarão uma só pessoa. E quando que o homem e a mulher se tornem uma só pessoa? Solteiros, fechem os ouvidos, por favor. O homem e a mulher se tornam uma única pessoa no ato sexual. É ali que é consumado o casamento. Quando o homem e a mulher se unem sexualmente, eles ratificam, consolidam o casamento, se tornam uma única carne. Por isso que o sexo antes do casamento é pecado, por isso o sexo fora do casamento é pecado, porque você está quebrando este princípio da união santa, pura, entre um homem e uma mulher, dentro da relação conjugal. Relação sexual antes do casamento é fornicação, pecado. Relação fora do casamento é adultério, é pecado. Então Deus estabelece a santidade. E uma vez que o homem e a mulher se unem fisicamente, eles também se unem de outras formas, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Existem várias esferas de união do marido e da mulher, não apenas a união entre corpos, mas aqui Jesus traz o princípio mais importante, que é a questão da união física. E aí, meus irmãos, se a união é física, o rompimento só pode ser físico. Só pode ser por uma causa física. Qual que é a maneira natural de Deus para o rompimento de um casamento? A morte de um dos cônjuges. Romanos 7, Paulo estabelece esse princípio. A mulher está ligada com o marido enquanto ele viver. O marido morrendo, ela quebra
esta ligação, porque a morte de uma das partes da carne, quebra a aliança feita entre os dois. Então, para Deus, a eternidade do casamento é estabelecida desta maneira. A união é física, o rompimento só pode ser físico, e aí ele coloca então a morte de um dos cônjuges. Ou, aí nós temos uma outra perspectiva, a quebra pode ser também mediante uma relação sexual ilícita. Veja comigo Mateus capítulo 5, verso 32. Que aqui nós vamos entrar, meus irmãos, num novo conceito de Jesus, sobre a questão daquilo que a lei de Moisés estabelecia. Mateus 5, verso 32. Quando Jesus está falando sobre o divórcio, sobre o adultério, nos novos mandamentos, ele diz no verso 32, eu porém lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, torna-se adúltera, e quem se casa com a divorciada, comete adultério. Agora o capítulo 19, também o verso 19 de Mateus, aonde o texto paralelo lá de Marcos, Jesus traz o tema novamente, para nós discutirmos. Mateus 19, mas eu vos digo que aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, e se casar com outra, comete adultério. Percebam, meus irmãos, que Jesus usa aqui o termo, ou a minha tradução traz como fidelidade. Jesus não fala de adultério, Jesus fala de infidelidade. Então a infidelidade é também uma possibilidade da quebra do casamento. Então, diante da palavra de Deus, existem duas possibilidades da separação ou do divórcio, do rompimento da união entre um homem e mulher: a morte de um dos cônjuges, ou aquilo que Jesus fala aqui sobre a infidelidade. E é aqui, meus irmãos, que as opiniões sobre divórcio, casamento e novo casamento, elas se expandem, porque aí vai depender da interpretação de cada um sobre o que é infidelidade. Essa infidelidade pode ser, sim, a infidelidade conjugal. Um dos cônjuges trai o outro, aí existe a quebra do casamento. Mas há alguns comentaristas e há algumas posições que expandem essa questão da infidelidade. Por exemplo, o abandono. Se o homem abandona a mulher, o homem deixa a mulher à mercê, o homem não cumpre a sua função de marido, de provedor, de pai, de protetor, o homem abandona o lar. Segundo algumas interpretações, esse é o motivo que quebra a união, que quebra o laço conjugal. O abandono é uma forma de infidelidade. Há pessoas que dizem, por exemplo, que se há uma agressão, se o marido espanca a mulher, ou se a mulher espanca o marido, isso é uma infidelidade. Isso pode ser uma quebra também da união, e pode ser a justificação para uma separação. Então, as posições sobre separação, novo casamento, elas se delineam dentro dessa perspectiva da interpretação do que é a infidelidade nos lábios de Jesus. Da mesma forma que os fariseus discutiam sobre aquela questão da impureza, ou do que a mulher era indecente na sua vida. E eu não vou entrar, meus irmãos, nesses detalhes, mas a palavra de Deus, ela tem algumas outras perspectivas. Atos, Paulo escreve sobre isso também, e Paulo fala assim: olha, se um cônjuge crente está casado com um não crente, e o não crente consiste em viver com ela, o crente não deve se separar. Mas se o descrente quiser se separar, então que se separe. Então Paulo estabelece ali umas outras questões sobre essa questão, de possibilidades do divórcio, da separação. O fato é que aqui no contexto de Marcos, Jesus, ele é muito mais sucinto, ele é muito mais direto, e ele aponta o casamento como aquele plano original de Deus. Por isso que ele vai para o Gênesis, e ele estabelece então os princípios do Gênesis para as nossas vidas. E aí o último item aqui é como Jesus e como Deus concebeu o casamento, nós já vimos, e qual é a posição de Jesus então sobre o divórcio. Qual que é a posição de Jesus? Ele dá a sua posição, verso 10 e o verso 12. Ele então evoca o Gênesis, o princípio, as bases do casamento, o homem e a mulher, uma só carne, a união entre homem e mulher, a separação através da morte,
Verso 9, portanto, o homem não separa aquilo que Deus uniu. E aí no verso 10 diz o texto: em casa, os discípulos perguntaram a Jesus de novo sobre isso. Percebam que aqui Jesus está em público, até o verso número 9, ele está em público respondendo aos fariseus. Agora ele vai para casa e, em particular, os discípulos trazem novamente essa questão. E aí no verso 11 e verso 12, Jesus dá a sua posição. Ele lhes respondeu: aquele que se divorcia da sua mulher e casa com outra, comete adultério com ela. Aquele que se divorcia sem as bases legais, aquele que se divorcia rompendo os princípios legais estabelecidos por Deus na sua palavra, aquele que faz isso à sua própria mercê indevidamente, aquele que não cumpre os princípios de Deus, aí essa pessoa vai cometer adultério. Aquele que se divorcia da sua mulher e casa com outra, comete adultério com ela. E aí no verso 12, irmãos, olha o que Jesus fala: e se a mulher se divorcia do marido e se casar com outro, comete adultério. Então qual é a posição de Jesus? Em resumo, eu escrevi aqui na minha Bíblia: é permitido, mas eu sou contra. Jesus fala assim: é permitido, mas eu sou contra. Qual é a posição de Jesus? Um segundo casamento após, o divórcio, porque se é após a viuvez não há nenhum problema. O viúvo pode se casar sem peso na consciência, porque a morte rompeu a aliança. Então, segundo Jesus, um segundo casamento após um divórcio, para Jesus era proibido, a não ser que esse divórcio estivesse dentro das cláusulas estabelecidas por ele. A cláusula de exceção, como algumas pessoas chamam. E aí, quais são essas cláusulas de exceção, queridos? Nós não vamos avançar nisso hoje à noite, porque nós não temos tempo para isso. O fato é que aqui no verso 12, Jesus chama a atenção das mulheres também. Lembram que na lei de Moisés era só o homem que podia mandar a mulher embora? Agora Jesus traz a questão para a mulher: se a mulher se divorciar do marido e se casar com outro da maneira injusta e indevida, ela também comete adultério. A lei de Moisés proibia só o homem, Jesus inclui as mulheres, os dois têm a mesma responsabilidade. E para Jesus, meus irmãos, só Deus pode separar o casamento. Verso 9, o homem não separa aquilo que Deus uniu. Por que só Deus pode separar? Porque foi Deus quem instituiu o casamento. Só Ele pode ditar as regras para a dissolução. Divórcio pode ser legal pela lei dos homens. No Brasil, o divórcio foi legalizado em 1977. Até esta data, o ano que eu nasci, 77. Havia o desquite. O homem e a mulher poderiam se separar, mas eles não poderiam casar de novo. Eram desquitados, podiam viver juntos, podiam ter famílias, só que não era algo aprovado pela lei. Em 77 a lei então é aprovada, e aí então há uma separação, pela lei dos homens. Mas, às vezes, meus irmãos, a lei aprova, mas pode não ser legítimo diante de Deus. Pode ser uma separação não aprovada pelo Senhor. Deus espera dos casados um compromisso mútuo. Verso número 7, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une com a sua mulher. Casamento é um compromisso mútuo, pautado na fidelidade, na mutualidade, no respeito e em vários outros elementos. É um tema, meus irmãos, complexo e difícil para quem já experimentou um divórcio na sua vida conjugal, para quem está pensando em se casar e para quem está casado. Jesus diz que nós devemos buscar honrar e glorificar o plano original de Deus. O que justifica, meus irmãos, biblicamente uma separação? Dureza do coração do homem. Porque o coração que é um coração maleável, ele pode perdoar. Quantos casais que tiveram crises profundas, tremendas, mas o perdão reinou e esse casal conseguiu reatar o seu relacionamento, esse casal vive em paz, vive bem, porque o coração não era de pedra, era um coração maleável. Mas se o coração é de pedra, qualquer motivo, como na lei, era justificativa. Incompatibilidade de gênio, a gente não se dá mais.
E aí, irmãos, eu fecho aqui nesta noite, citando o verso 13 ao verso 16, que está desconecto da questão do divórcio, mas eu quero trazer como uma ilustração, como uma aplicação. As crianças são um sinal para os casais, para os cônjuges, ou seja, você está casado, você não quer se divorciar, se separar, faça o que Jesus ensinou com relação aqui às crianças. E são 4 lições que as crianças nos ensinam. Primeira, devemos ter humildade. Criança não tem ego, criança não tem orgulho ferido. O que separa muitas vezes o casal? Ego, orgulho ferido, magoado. Então, se nós temos humildade na relação conjugal, se eu como marido, se a mulher como esposa são humildes, se quebrantam, se eles se moldam pelo Espírito Santo, há uma grande chance desse casamento não romper. Então as crianças nos ensinam humildade. A humildade é uma ferramenta importante para evitar uma separação. Segundo, devemos obedecer. As crianças são obedientes. As crianças obedecem às autoridades, os pais e qualquer outra autoridade. Então no casamento, nós também devemos prestar obediência mútua um ao outro, ou seja, essa questão de sermos interdependentes um do outro. Eu tenho que me submeter muitas vezes à minha esposa, a esposa se submete a mim, e aonde não há essa mútua submissão pela obediência, pela honra, aí o pau quebra, aí o casamento acaba. Terceira lição que as crianças nos ensinam, devemos confiar. Você conhece alguém que confia mais em pessoas do que criança? Se tiver alguma criança ali na rua e alguém passar e chamar a criança, ela vai, porque ela confia. A criança não tem maldade no coração. Então, a confiança, ela é um elemento para a preservação do casamento. A confiança um no outro, a confiança no cônjuge. O que mais hoje, irmãos, destrói casamentos é a falta de confiança. A mulher não confia no marido, o marido não confia da mulher. Mulher não tem acesso ao celular do marido, o marido não tem acesso ao celular da mulher por desconfiança. Irmãos, isso não pode acontecer no casamento, a confiança. A Cris tem acesso ao meu celular, a minha senha, ela entra quando ela quiser, ela vê o que ela quiser no meu celular, e eu no celular dela também. No seu casamento vocês têm essa liberdade? Ou você está lá no celular assim, olhando algo escondido? Por medo, por desconfiança. E o que acontece quando a mulher ou o marido pega o celular? Muitos casamentos terminam, porque não há confiança. O marido atrasa 10 minutos para chegar em casa, a mulher já fica preocupada. O marido não avisa que vai demorar no trabalho, a mulher fica preocupada. Então, a confiança é um elemento que a criança nos ensina para manter o casamento. E último, a criança não tem memória de curto alcance. As crianças se pegam agora aqui no tapa, lá na frente elas estão abraçadas brincando. É assim, meus irmãos. E nós guardamos vingança, rancor no coração, injustiça, falta de perdão. A criança nos ensina a um coração ou uma memória de curto alcance. Isso ajuda a preservação da relação conjugal. Pastor, eu me separei. Pastor, eu me casei de novo. Meu irmão, se algo ainda pesa na sua consciência, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, porque segundo tudo que eu ouvi e estudei nessa semana, a gente pode afirmar que divórcio é pecado. E se nós já passamos por isso, podemos pedir perdão a Deus, Deus vai perdoar esse pecado, Deus vai restaurar o nosso coração, Deus vai trazer graça, misericórdia, Deus vai trazer bênção, se o coração for um coração quebrantado, um coração maleável pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Amém, queridos? Para fechar, muitos veem no divórcio uma saída fácil. Não deu certo? Separa. Porque não levam a sério os votos e o compromisso que fizeram com o cônjuge e o compromisso que fizeram com Deus. Se eu levar a sério o compromisso que eu fiz com o meu cônjuge diante de Deus, eu vou pensar 2, 3, 10 vezes antes de pensar no divórcio. Há um vídeo que 3 teólogos idosos estavam conversando sobre o tema, e um perguntou para o outro, 50 anos de casado, nesses 50 anos de casado, você nunca pensou em divórcio? Aí o velhinho falou, divórcio? Não, divórcio nunca. Assassinato sim, né? Então na mente dele, divórcio não cabia. A única forma de separar era se a esposa morresse. Então ele pensou, né? Brincadeira. Lógico que ele estava, né, trazendo uma ilustração, mas ele traz isso para exemplificar o quê? Que o compromisso é inquebrável. Divórcio não é saída fácil, meus irmãos, porque nós temos um compromisso, nós fizemos diante de Deus e diante da nossa esposa, o nosso cônjuge. 2, jamais o divórcio é a solução para um casamento que não vai bem.
Divórcio não é solução para um casamento que vai bem. A solução é Cristo no coração de pedra e pecador que está ruim dentro do casamento. Porque o coração que não está bem, que se separa, é um coração que depois pode casar de novo e se separar de novo. E depois se separa de novo, o que acontecia na lei no tempo de Moisés. O marido separava da mulher quantas vezes ele queria, por causa da dureza do coração. Então o divórcio não é a solução. A solução é um coração quebrantado pelo Evangelho, pelo poder de Cristo. Coração quebrantado, meus irmãos, é um coração que não vai procurar separação. Nós temos um casal aqui na igreja que se separaram, depois de 20 anos, se casaram de novo. Lá atrás o coração era de pedras, não compreendiam o Evangelho, não compreendiam a graça. Agora, os dois transformados estão juntos de novo, porque entenderam a graça de Deus. Terceiro, para você que é jovem, quer se casar, casamento não é só prazer, casamento é responsabilidade. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque o jovem quer viver casado como se ainda fosse solteiro. Muitos casamentos não dão certo porque o jovem quer ter uma vida de casado como se ele fosse solteiro. Casamento é responsabilidade, não é só oba-oba, não é só prazer, não é só diversão. Se você quer se casar, você vai assumir responsabilidades. 4. Casamento não é só uma união física através do sexo. Casamento é uma união espiritual, é uma união emocional, é uma união financeira, intelectual. Há muitos princípios que unem o casamento, não é só a questão física. O físico mesmo vai passar, o marido fica gordo, começa a roncar, fica feio. E aí, o que vai manter o casamento? Depois de 20, 30 anos de casamento? Não é a beleza física, mas são essas outras conexões espirituais, emocionais. Último, lute pelo seu casamento. Invista no seu casamento. Perdoe, receba perdão no seu casamento. Resista até a morte pelo seu casamento. Fica de pé, vamos orar. Jesus, obrigado pela sua palavra. Esse tema é um tema difícil, espinhoso, delicado. Pai, é um tema que pode trazer recordações, feridas ao coração de algumas pessoas, alguns irmãos que passaram por essa tragédia do divórcio. Ó Deus, mas o Senhor nos ensina a irmos a Ti para buscarmos perdão e reconciliação. O Senhor diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Então, se nós de fato nos entregamos ao Senhor, se de fato nós temos um compromisso com o Senhor, o Senhor perdoa os nossos pecados passados, o Senhor nos faz uma nova criatura. E nós podemos fazer diferente, ó Pai, daquilo que fizemos no passado, entendendo o Teu Evangelho. Por isso, ó Deus, eu oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui na igreja, cada irmão, cada irmã. Os solteiros que pensam em se casar, que eles possam pensar na seriedade, no compromisso desse ato. Aqueles que estão casados, que possam lutar pelos seus casamentos. E aqueles que passaram, ó Pai, por um divórcio, que o Senhor possa curar as feridas. E eles possam aprender com os erros do casamento anterior. E eles possam viver agora uma novidade de vida, algo diferente, algo novo. Ó Deus, que possamos honrar a união, possamos honrar os votos que fizemos, e que o Senhor possa nos dirigir, nos conduzir neste tempo. E como Jesus nos ensina, se tivermos um coração de criança, uma mente de criança, um comportamento de criança, dentro da nossa relação conjugal, nós vamos poder enfrentar as lutas, as dificuldades, vamos poder permanecer juntos até que a morte nos separe. Abençoa, Pai, as nossas vidas, abençoa a Tua igreja, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.